E aí pessoal, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer um vídeo diferente para contar um pouco da minha experiência, como tem sido a minha experiência aqui nos Estados Unidos com o curso de Direito e quais são as diferenças do curso de Direito daqui para o curso de Direito no Brasil. Eu me formei em Direito no Brasil em 2016, fiz o exame da ordem, passei e cheguei a advogar por um tempo, mas depois eu vim para cá logo faz uns 2 meses agora, mais ou menos, vai dar uns 2 meses. E quais são as principais diferenças? Bom, para começar aqui o curso de Direito, ele tem um status de doutorado, ele não é como uma graduação. É claro que não é como o doutorado que a gente fala no Brasil, aqui o doutorado que a gente fala no Brasil seria PhD, eu acho, ou algo parecido. Mesmo assim não é como uma graduação, não tem o estado de graduação, não é. Enquanto no Brasil é um bacharel, né, você se forma em bacharel em Direito, e é como uma graduação. Aqui não. Aqui primeiro você sai do ensino médio, vai para a faculdade, faz um bacharel de 4 anos e depois você pode se inscrever num curso de direito aqui. E o processo é basicamente o seguinte: você faz uma prova de raciocínio lógico e tipo um Enem da vida, só que meio turbinado porque é muito difícil. E além disso, as notas do seu curso, do seu bacharel contam como nota de prova para você entrar. Então 90% do critério para você ser aceito numa universidade vai depender da sua nota nessa prova e das suas notas na faculdade. Os outros 10% vão depender de várias circunstâncias do seu curso ou da sua vida acadêmica. Então, projetos extracurriculares, projetos sociais, cartas de recomendação de professores e assim por diante, né? Sua experiência de emprego, se você teve alguma. Então, é basicamente essa diferença principal. Tem uma diferença muito grande que é o sistema jurídico aqui. No Brasil, a gente tem o Civil Law, que é basicamente a gente tem leis, muitas leis escritas feitas pelos legisladores. Aqui existem muitas leis escritas pelos legisladores, mas a maioria das leis é criada pelos tribunais. Então são a comunidade jurídica que cria as leis, basicamente é isso. Por essa razão, a gente tem que estudar muitos casos, então a gente não estuda leis que estão escritas num código. A gente estuda as leis que estão nos tribunais, que estão nos julgados, e essas leis não estão lá expressas, essa é a lei. Não, elas estão lá meio que implícitas e você tem que entender a fundo os casos precedentes, os casos antigos, para entender como se formou a lei, qual é a lei e como você pode aplicar essa lei para os outros casos no futuro. Então a gente estuda casos muito antigos, por exemplo, o mais antigo que eu estudei até agora é um que foi na Idade Média, e eu não lembro nem do que se tratava. Tinha um outro caso bizarro que a gente estava numa matéria de propriedade, ou acho que seria direito imobiliário no Brasil, algo assim. E basicamente tinham dois caçadores e um estava caçando uma raposa. De repente o outro chega e rouba a raposa do cara antes dele capturar a raposa. E a discussão no caso era de quem era a raposa, de quem estava perseguindo ou de quem realmente capturou. Então, uma discussão absurda, mas que na verdade ela explica como se construiu o conceito de propriedade no direito do common law. Então, como a gente estuda muitos casos, a forma de ensino também é diferente. E aqui eles usam um tipo de ensino que é chamado de método socrático. Eu odeio, odeio, odeio o método socrático. É horrível. Então, basicamente é o seguinte: antes da aula, os professores, na verdade, já têm todo um conteúdo programático pronto. Você já está disponível desde antes de começarem as aulas. Então, cada aula vai ter uma certa quantidade de casos para você estudar. Por exemplo, esse livro aqui de contratos seria como o direito civil e a parte específica que fala de contratos. 80% desse livro são casos. Então, você não vai ter muito conteúdo, eu diria assim, no sentido de anotações. Esse livro tem bastante coisa aqui para. Enfim, mas isso aqui basicamente são casos. Aqui tem o nome do caso e eles colocam o nome assim. Por exemplo, Virgínia V. Fernando. Esse é o
o autor, esse é o réu, né, no caso, né, ou o requerido. Então, basicamente isso, você tem que estudar esses casos e chega na hora da aula, o professor vai selecionar alunos aleatoriamente e vai fazer perguntas, várias perguntas, e isso dá um medo enorme em todo mundo. Para essa aula de contratos eu fui chamado uma vez já, e o professor é um juiz, então eu fiquei com muito medo. Eu imaginei que ele fosse fazer perguntas super difíceis e era um pouco difícil, mas eu, graças a Deus, eu tinha estudado bastante essa matéria no dia anterior, então eu estava pronto. Então é isso que eles fazem. Alguns professores até pedem para você ficar de pé e, e meio que discutir com ele o que aconteceu nesse caso e qual foi a razão por que os juízes decidiram e por que os juízes entraram em desacordo. Então é bem empolgante e dá bastante medo também. Então as aulas são bem curtas. Eu tenho 3 aulas por dia, cada aula dura 1 hora. Então a gente tem intervalos de meia hora, então dá um total de 1 hora e meia de intervalos, mais ou menos. Então começa às 8, sai de lá meio-dia e meia, 1 hora. O problema é que depois dali a gente tem que estudar para a aula do próximo dia, que eles esperam que a gente chegue com o conteúdo, com o caso na cabeça, totalmente entendido, conceitos. A gente só vai para a aula para, eles chamam de refinar, né? Eles dizem para refinar o conhecimento adquirido anteriormente. Então isso tem me levado mais ou menos 2 a 3 horas por matéria. Então são 3 matérias, vai dar umas 6, 7, 8 horas depois de sair do curso, né? Então todo mundo quer tirar nota boa, porque aqui as notas são, eles chamam de uma curva. Então é basicamente o seguinte, a pessoa que for melhor na prova vai sempre tirar A, não importa se ela não acertou todas as questões. Quem for melhor vai tirar A, e depois todas as outras notas vão ser baseadas nessa da pessoa que tirou a melhor nota. Então os alunos competem uns com os outros. Aqui onde eu estou, a competitividade não é tão grande assim, né? Você não vê as pessoas se matando para conseguir nota, né? Você vê que as pessoas se ajudam também, mas é bem isso. E a nota do primeiro ano aqui é muito importante. A sua nota é o principal determinante para você conseguir um estágio. No primeiro ano não tem estágio, não pode trabalhar, porque também a gente não tem tempo, né? Tanto que na primeira semana foi tantos casos que nos passaram logo de uma vez assim pro próximo dia que muita gente não conseguiu dormir, literalmente, porque não deu tempo de dormir. Eu consegui dormir umas 2 horas, que eu tentei fazer bem rapidão uma parte lá que faltava, porque é bem puxado mesmo. E os alunos estão comprometidos aqui, ninguém vem aqui de brincadeira, até porque todo mundo já tem um bacharel, já passou pela experiência do bacharel, né? Eu mesmo não fui um bom aluno no meu bacharel de Direito no Brasil, mas graças a Deus estou tendo uma outra chance de fazer de novo. Então, assim como eu, todas as pessoas já têm uma experiência de faculdade, então elas não estão aqui de brincadeira. Então isso você percebe nas aulas, né? A gente tem essa competitividade, a gente está querendo todo mundo tirar a melhor nota para conseguir estágio depois no segundo ano. E do estágio que a gente conseguir, a gente vai aumentando nosso currículo e quando chegar no terceiro ano, porque são 3 anos de curso, a gente já vai ter emprego garantido para quem seguir essa sequência que eu falei, quem for os melhores no primeiro ano, que será em torno de 5 a 10% da sala. Então na sala de aula todo mundo está bem concentrado, ninguém usa o celular, ninguém fica viajando na maionese, porque você pode ser chamado a qualquer momento. E até porque é proibido usar celular e ninguém está de brincadeira, né, ali. Outra coisa que é bem diferente do Brasil é a questão de vestimenta. No Brasil, por exemplo, eu ia de shorts para a faculdade e todo mundo ia bem despojado mesmo. Algumas pessoas de chinelo até. Aqui não, aqui é obrigatório você ir de roupa social. Não precisa usar terno nem gravata, não é obrigatório, mas eles recomendam que use. Eu já vou de terno logo e gravata de uma vez porque é muito frio, todos os lugares são frios aqui, os lugares fechados. Acho que essas são as principais diferenças e espero que tenham gostado. Se tiver interesse eu posso fazer um vídeo sobre como foi um processo para ser selecionado, que é bem complicado. Você tem que planejar com antecedência, eu diria 1 ano de antecedência, precisa se planejar. E é isso aí, espero ter passado uma informação legal, valeu, até a próxima.